Oi, gente, Miguel aqui da Universo Psi, aproveitando o Dia do Psicólogo para conversar um pouquinho aqui com pessoas interessantes, pessoal que se formou em psicologia e também avançou, né? Foi além. Hoje eu trouxe aqui o Bruno Luz, o editor-chefe da Artes e Vans, que começou como psicólogo, né? Conta um pouquinho, Bruno, desse percurso, esse início de percurso. Na verdade, eu não tenho uma história muito romântica e bonita no meu início da psicologia. Porque, na verdade, a minha primeira graduação foi publicidade. Vai. Eu fazia comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Eu fiz a metade do curso, fiz 2 anos É. e não estava me identificando, eu não conseguia me imaginar fazendo aquilo por muitos anos. E eu não sei, fiquei meio assim. E aí Chegou eu a fui ler, trancar? Não. tranquei a faculdade e nunca mais voltei. Fiquei um semestre sem cursar graduação nenhuma. Então eu fui ler sobre as profissões, sobre carreiras, foi meio que por eliminação, Aham. sabe? Eu queria humanas, mas eu não queria fazer filosofia, eu não queria fazer história. E acabei lendo psicologia e fui fazer de curiosidade. E me apaixonei, me encontrei e foi um percurso legal de chegar lá. Não tem aquela história linda assim, sempre quis ser psicólogo desde criança. Foi um encontro quase ao acaso. Freud vai explicar? Não sei, né? E aí, depois que você se formou em psicologia, como é que veio a psicanálise? Como é que ela surgiu também? Foi meio de supetão assim também? Não, a psicanálise aí já foi um encontro mais arrebatador Ah, e muito mais romântico. Eu não conhecia, eu não sabia ao certo quem era Freud no quesito. Eu sabia que tinha a ver com psicanálise, uhum, mas qual era a obra dele, quais foram as contribuições em Jung, eu não conhecia esses nomes, eu não sei. conhecia Skinner. Então eu fui conhecendo realmente de acordo com o percurso da minha graduação. Eu fiz na Universidade Veiga de Almeida. Sim, Em cada semestre eu fui sendo apresentado um pouco melhor a uma abordagem. interessante. Primeiro eu conheci o TCC, Aham, falei, isso faz sentido, parece interessante. Depois eu conheci Existencial Humanista, já me identifiquei mais do que o TCC, sim. e só lá pelo terceiro período que eu tive uma matéria, assim, de fato, de psicanálise, e aí foi amor à primeira vista. Até hoje eu brinco que eu tenho um certo amor pela transmissão. E o que isso significa? Não, Eu me sinto muito vinculado à forma como algumas pessoas falam de determinados assuntos. sim, Pode ser um assunto que eu amo ou até um assunto outro, mas o jeito que a pessoa fala daquilo, conversa comigo, sim. e essa primeira professora de psicanálise conversou comigo. Eu ia usar o arrebatamento, né? Mas não chega nem a ser isso, né? Assim, colocou mais um pro time dos psicanalistas, né? E aí, depois disso tudo, já cortando um pedacinho, porque essa conversa vai render. Editor, como é que você ainda arrumou ainda nesse tempo todo, ainda virou, né? O psicanalista editor? Fala um pouquinho aí. Quando eu estava na graduação, eu trabalhava numa empresa de administração de condomínios. Precisei começar a estagiar no SPA, Uhum, atendendo, e eu não tinha tempo. Então eu pedi demissão, parei de trabalhar na administradora e comecei a atender meus pacientes no estágio da faculdade, lá no SPA. E aí eu fiquei procurando coisas para fazer. E eu conheci o Quiné, Antônio sim. Quiné, assisti algumas peças dele. E um dia eu mandei mensagem para ele: Quiné, você não me conhece, eu assisti alguns espetáculos seus, assisti um seminário. Uhum. Cara, eu fiquei muito seu fã, admiro muito seu trabalho. Se você tiver algum projeto, alguma coisa que possibilite a participação de alguém da graduação, eu tenho muito interesse. Ele me respondeu, encontrei com ele só para uma conversa rápida, nos encontramos na semana seguinte. Comecei a trabalhar com o Quiné. E aí, nesse início, eu fazia revisão de texto, porque o Quiné sempre publicou muito texto em Sim, revistas, capítulo de livros. Fui revisando, fui revisando, fui revisando. Então, interessante, ele, né? ele gostou da minha relação com a minha preparação dos textos, da revisão que eu fazia para os textos, umas dicas de se inverter aqui, se trocar aquela ordem ali, esse parágrafo. Um dia ele teve a ideia de fundar uma editora e me chamou para participar do projeto. Então nós fundamos juntos. Ele entrou, né, com seu renome, com seu conhecimento, com Sim. capital, e eu entrei com a gestão e com a execução do projeto e me tornei editor. No final, né, mesmo você tendo largado lá no comecinho, né, não deixa de ter uma pulguinha, né, do pouquinho do seu trabalho também, né? Qual o trabalho? Ué, você fechou a faculdade no começo, mas ela não fugiu de você, né? Você teve um expertise também no final. Não, com certeza, porque ah, todos esses percursos eles se enlaçaram. Sim, Porque quando eu fazia publicidade, fui estagiário como redator. Então lá eu já peguei essa coisa crítica da revisão, de se tem função deixa, se não tem é limpa esse texto. sim. E até no lado da administração, porque o meu primeiro emprego, como eu falei, foi numa administradora de condomínios. E hoje eu Sim. administro também uma Uma editora. editora, né? Aliás, vamos brincar de fazer o corte, né? Assim, a conversa tá tão boa
conversa ficou tão interessante, eu quero convidar o Bruno para depois a gente conversar um pouquinho mais também sobre o dia a dia da edição, né? Muita gente também trabalha, muita gente se forma também na área, né? E é legal ter essa ideia, né? De saber também um pouco mais de como se trabalha dentro de uma editora e também, né, o psicanalista, né, como é que esse olho psicanalítico também, né, vê, né, não é só o corte, ele vai funcionar de muitas formas, né, o que que vai, né, literalmente, né, o que que vai para a prensa. Então, quero deixar aqui o agradecimento, deixar meus parabéns também pelo Dia do Psicanalista a todos e todas, né, e agradecer também aqui, você que ficou aqui nesse vídeo, aliás, né, compartilhar para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam não só o trabalho, né, que faz também, o psicanalista faz muita coisa em muitos lugares, né. Então, deixar aqui meu abraço, obrigado, Bruno. E Foi um prazer. daqui a pouco a gente volta mais. Eu tinha deixado uns, aqui a gente ainda está com um tempinho aqui, eu tinha deixado uns livrinhos para a gente conversar a respeito, mas aí vai ficar para o próximo vídeo, né? Vai ficar pelo trabalho do editor. Então, grande abraço, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Depois que a gente terminou de gravar um ato falho da maior importância aqui, que eu vi que eu chamei de dia do psicanalista, dia do psicólogo. Mas não é nenhuma afronta, não é nenhum, né, assim, não estou cometendo nenhum mal aqui em querer falar de um dia do outro, mas é porque realmente é isso, né, o percurso ele segue, né, ele avança e realmente a gente fica na cabeça com o próximo passo. Então, fica aqui um excelente dia do psicólogo para todos e todas, né, que fica sempre o nosso agradecimento a todas vocês aqui e assim, só está começando, né, então, para onde vai depois da formação, né, só o tempo e você vai dizer, né, então, um abraço, um beijo e até o próximo.